decorrido 10 dias da realização das convenções partidárias e diante das definições que finalmente aconteceram, sobretudo em relação à chapa governista, né, que viveu um impasse que durou alguns meses, né, e já próximos, né, o próximo domingo se aproxima, que é o dia em que a campanha eleitoral formal começa, né, a ganhar as ruas, cabe agora analisar a composição dessas chapas, né. Primeiro, acho que vale a pena ressaltar, chamar a atenção para a campanha de Cícero Lucena, que tem sido marcada por uma unidade que foi sendo construída, né, ao longo dos últimos meses e que agora caminha até para termos, entre as principais lideranças dessa aliança, o fechamento, né, o apoio à candidatura não só de Veneziano Vital, mas de André Gadelha. Essa chapa de Cícero Lucena, ela foi firmada, ela foi formada a partir de uma aliança entre dois grupos muito fortes e que são os principais grupos dos dois maiores colégios eleitorais da Paraíba, no caso João Pessoa e Campina Grande. Cícero foi governador, foi prefeito de João Pessoa por 4 vezes, né? A última vez voltou a ser prefeito em 2020 e se reelegeu em 2022 com uma grande votação. E Diogo Cunha Lima, que representa um grupo político que lidera a cidade de Campina Grande, governa a prefeitura desde 1982, com interregno de 8 anos, entre 2005 e 2012, que foi o período em que Veneziano Vital governou a cidade, né? Ou seja, notem que Campina Grande, que os grupos políticos, os mais importantes grupos políticos de Campina Grande, que governaram a cidade entre 1983 e até esse momento, né? Ou vamos colocar aí 2024, né? Esses principais grupos políticos estão com Cícero Lucena, né? Portanto, a característica também importante a ser ressaltada é que a aliança de Cícero não é uma aliança personalística, né? Assim, o nome que representou a Campina Grande na chapa de Cícero embora seja um nome de um empresário, de uma pessoa reconhecida na cidade, ele entrou na política agora, né? Mas se trata de uma aliança, como eu disse, entre grupos políticos e, portanto, independe se fosse Pedro ou Romero Rodrigues. É claro que esses dois candidatos têm mais conhecimento, têm mais experiência política, têm mais peso eleitoral, né, já comprovado, mas o importante nesse caso é a unidade que existe em torno do nome de Cícero em Campina Grande, liderado pela candidatura, pela figura de Diogo Cunha Lima, que está estreando na política. Isso é um fato até pode ser explorado, né, pela campanha de Cícero Lucena. Do outro lado, da campanha de Lucas Ribeiro, né, embora a convenção do Progressistas tenha sido no penúltimo domingo, há 10 dias atrás, a candidatura de Lucas não terminou a convenção sem anunciar o vice. E esse impasse persistiu até o dia de ontem, né? E uma sucessão de nomes que foram apresentados à imprensa, alguns como balões de ensaio, foram sendo descartados ao longo desse tempo. O primeiro deles foi o próprio Adriano Galdino, presidente da Assembleia, né? Um nome que já há algum tempo, já seria o vice, era um candidato a vice na eleição de 2022, né? O vice de João Azevedo, no caso, e que um movimento feito às vésperas da eleição por Aguinaldo Ribeiro, que era candidato a senador, e que impôs a candidatura do sobrinho ao Republicanos, no caso, ao próprio Adriano Galdino, e isso acabou inviabilizando a presença de Adriano Galdino na chapa
de João Azevedo. O mesmo aconteceu, claro que em outras circunstâncias, mas o que se viu foi praticamente um veto ao nome de Adriano Galdino, porque as imposições, as condições que foram postas a ele para que ele aceitasse ser vice eram praticamente impossíveis de alguém com tamanho de Adriano Galdino aceitar. Né? Distribuição de bases eleitorais com deputados de outros partidos, o próprio progressista, o que resultaria numa diminuição da bancada dos republicanos na Assembleia, na próxima eleição. Né? Isso praticamente foram imposições né, que sabia-se de antemão que Adriano Galdino jamais aceitaria. E o que levou o deputado a sequer participar da convenção de Lucas Ribeiro. Né? O deputado passou o dia inteiro praticamente negociando na Granja Santana, e quando recusou o convite para ser vice, nos termos que nós acabamos de mencionar, Adriano Galdino não foi à convenção e os seus apoiadores que estavam na convenção se retiraram, ou seja, criou-se aí um mal-estar, né, com uma das principais lideranças dos republicanos. Em seguida, o primeiro balão de ensaio lançado através da imprensa foi o nome do deputado Eduardo Carneiro. Né? Eduardo Carneiro é um nome que, enfim, tem um trânsito, é do progressista, né? O que criou aí uma situação criaria uma situação um tanto constrangedora, sobretudo considerando o veto que havia acontecido ao deputado Adriano Galdino, né, de uma chapa puro sangue, uma chapa em que o candidato a governador e o candidato a vice eram do mesmo partido. Né? Mas tem um fator adicional que levou ao veto da candidatura de Eduardo Carneiro, que foi o fato dele ter gravado no passado um vídeo defendendo o voto no ex-presidente Jair Bolsonaro. Né? Então, isso foi um fator que levou ao PT a divulgar amplamente esse vídeo, que circulou nas redes sociais por toda a Paraíba, e há um veto do Diretório Nacional a esse nome. Né? E o PT Nacional passou a cobrar, a partir daí, um acordo que havia sido feito entre o presidente do PT, Dinho, e o deputado federal Aguinaldo Ribeiro, e esse acordo previa que o PT indicaria o vice de Lucas Ribeiro, o que em momento algum aconteceu. Né? Então, o outro nome importante que foi também lembrado por último, foi o caso da tenente-coronel Viviane. Né? Ela é um nome do PSB, embora bolsonarista, ela do nome PSB, ela tinha a simpatia do ex-governador João Azevedo e era de João Pessoa. Mas essa história pregressa de bolsonarista fez com que o PT novamente se mobilizasse, tendo outros aliados, né, com esse intento, e vetasse o nome da tenente-coronel Viviane. Né? E, então, notem que nós estamos citando aqui 3 casos que criaram problemas internos, né, e demonstra a falta de unidade do grupo político. Outro caso dessa rumorosa definição do candidato a vice da chapa de Lucas Ribeiro envolve o nome de Rafaela Camaraense, que foi secretária do atual governo, do PDT. O presidente do partido, Carlos Lupe, esteve em João Pessoa animadíssimo com a possibilidade de sua filiada assumir esse lugar de vice na chapa de Lucas Ribeiro, mas Rafaela, esse projeto não prosperou. Né? E isso tem uma consequência, como eu disse, que deverá levar o PDT a migrar de coligação, né, deixar de apoiar Lucas Ribeiro para apoiar a candidatura de Cícero Lucena. É bom lembrar que Cícero namorou um tempo com o PDT no passado, né, e não assumiu o partido aqui na Paraíba em razão do governador João Azevedo
ter impedido essa aproximação. Né? Nós tivemos essa semana uma notícia de que o Edinho Silva, que é o presidente nacional do PT, em contato com a imprensa local, manifestou o inconformismo, né, com um acordo que deixou de ser feito, que foi feito com o deputado federal Aguinaldo Ribeiro, né, para definir a posição do PT aqui na Paraíba, e que esse acordo previa que o partido de Lula, né, o Partido dos Trabalhadores, indicaria o candidato a vice. E nenhum movimento nessa direção ocorreu. Né? O PT não indicou nenhum nome formalmente, o que levou o presidente nacional do PT a cobrar uma posição e a ameaçar, digamos assim, né, a sugerir a possibilidade, na medida em que disse que a direção nacional do PT, a executiva nacional do PT, iria se reunir para avaliar o caso da Paraíba. Né? Então veja que o PT, embora tenha uma posição periférica, porque na coligação, na definição da chapa, na chapa majoritária, o PT teve uma posição estratégica, decisiva, para, por exemplo, conduzir a nomeação do vice. Todo esse conflito desagou na definição do nome de Lígia Feliciano, que foi do PDT, junto com seu marido, Damião Feliciano, deputado federal, e que atuou nos bastidores, em Brasília, para intensificar essas tensões, esses conflitos. Né? Então, mas Lígia Feliciano teve uma credencial que os outros não tiveram, aqueles que sofreram o veto do PT, com exceção provavelmente do deputado Adriano Galdino, que foi o fato de que Lígia tinha o apoio do PT. Né? Então, o PT, nesse caso, foi fundamental também, tanto no veto a Eduardo Carneiro, no veto a Tenente-Coronel Viviane. Nesse caso também o PT o atuou para ser definidor com o partido, não apresentando o veto a Lígia Feliciano e tornando-a, embora ela seja do União Brasil, um partido da centro-direita, né? Portanto, isso é uma característica dessa chapa de Lucas Ribeiro, né? Assim, você tem posições antagônicas que foram acomodadas, ninguém sabe como, né? Porque você tem ali o PT, você tem ali o PCdoB, e você tem ao lado do Progressistas, por exemplo, e do Republicanos. É bom lembrar que esses dois partidos, eles fizeram parte da coligação que apoiou a candidatura do ex-presidente Jair Bolsonaro em 2022. A coligação era entre PL, republicanos e progressistas. Né? É um histórico, inclusive, da família Ribeiro de ter votado em 2018, por exemplo, na candidatura de Jair Bolsonaro. Então, quer dizer, percebe-se aí com isso que uma incongruência, como se ali nós tivéssemos misturados água e óleo, né? Partidos que no plano nacional e no Congresso disputam, né? Criam embates. Aqui na Paraíba eles estão juntos, sem que isso represente uma aproximação, uma proximidade no plano programático. Né? Mas, enfim, a chapa governista saiu, né? Mas em meio a conflitos que não devem, e tensões que vão se estender durante a campanha. Né? Nós vimos isso acontecer em 2022, esse cenário que nós apresentamos aqui foi conflituoso também na definição, porque em 2022 João Azevedo era o candidato a governador, o Republicanos indicaria a vaga de vice e o senador seria Aguinaldo Ribeiro. De última hora, em razão do Republicanos, que decidiu apoiar uma candidatura de outra coligação, no caso de Efraim Filho, né, que estava coligado e era o senador da chapa de Pedro Cunha Lima, o Republicanos decidiu não apoiar Aguinaldo Ribeiro, e o que fez Aguinaldo desistir da candidatura de senador e impor a candidatura do sobrinho, né, nos últimos dias ali antes da convenção partidária, né, da coligação, o que criou uma situação de conflito que se tornou, com situações que se tornaram públicas, né?
debates públicos acalorados, acusações de ambos os lados, de republicanos e progressistas. Então, ou seja, essa divisão que nós observamos em 2022, ela se repete em 2026. Né? E em 2022, se vocês lembram, Pedro quase vence a eleição. Né? Um candidato que partiu de um patamar nas pesquisas muito baixo e acabou quase vencendo a eleição sem, sei lá, pouquíssimos prefeitos, né? A base política de Pedro, lembrando também que Pedro recusou um acordo do segundo turno que poderia ter dado a vitória a ele. Cícero é outra história, Cícero parte de um patamar alto, né? E tem aí o segundo turno pela frente para conseguir vencer essa eleição. Eu sou Flávio Lúcio Vieira, sou professor da UFPB e essa é a minha opinião. Amiga, tu já parou a pensar como tu vai escolher teu candidato ao Senado? Já. Não dá pra escolher só porque conhece o nome dele, não. Eu tava pensando, o que é que eu devo esperar de um senador? Eu olho muito para as causas que ele defende, principalmente as que mexem com a nossa vida. Tipo os direitos das mulheres? Com certeza. Até porque defender mulher não pode ser só uma coisa de discurso de campanha eleitoral, não. Precisa aparecer nos projetos do candidato, no trabalho que ele defende. E como eu descubro essas coisas? Pesquisando. Vendo que cada candidato já apresentou, como atuou, quais os projetos defendeu, tudo isso. Olha, esse aqui, o senador veneziano. Ele apresentou um projeto que trata justamente de violência contra a mulher. E o que ele propôs? Que se houver violência contra a mulher, a arma de fogo que estiver com o agressor deve ser apreendida imediatamente, mesmo que ele não tenha usado a arma na agressão. Mesmo sem usar? Mesmo assim. E o projeto também prevê a suspensão de autorização de posse ou porte. Boa. Aí, já é uma coisa concreta para analisar. Exatamente. Escolher bem é isso. Não se apegar apenas a promessas, mas o que foi feito e proposto. Política também é sobre a nossa vida, né? E informação ajuda a gente a fazer nossas próprias escolhas.